essa reunião tem duas importâncias. Uma importância hoje e outra importância histórica. A importância dela hoje é porque ela costura tudo o que foi levantado a partir, não só a partir da delação premiada do Mauro Cid, como todo o resto das provas que foram levantadas. Essa reunião dá a costurada final no processo. Então, ela é decisiva do ponto de vista das provas do processo, ela está sendo vista assim, como uma reunião decisiva do ponto de vista das provas do processo. Mas ela também tem uma importância histórica grande. Por quê? Porque depois daquela outra reunião de abril, que também vazou o vídeo, se imaginava que não poderia aparecer coisa pior e que o Bolsonaro iria mudar a forma de lidar com seus ministros em reuniões oficiais. Isso era um presidente da República, numa reunião com demais ministros, uma reunião no salão presidencial. Então, se imaginava que houvesse alguma liturgia, né? Não, o Bolsonaro vai passar. Essa reunião marca a história do governo Bolsonaro. Era assim que o Bolsonaro governava, com esses palavrões, com esses xingamentos, com mentiras, com golpismo, com tudo, batendo na mesa. Esse é o Bolsonaro revelado para a história. Essa reunião vai ter esse aspecto, né? De um aspecto histórico e um aspecto hoje para as provas do processo que estão praticamente finalizadas. Praticamente, daqui a pouco, como disse a Natália Portinari na manchete de hoje do O, daqui a pouco o Alexandre de Moraes vai fechar o processo e fechar com chave de ouro, porque foi muito bem levantado. O único defeito um pouco do Alexandre de Moraes nesse processo eu acho que é o fato dele proibir os advogados de entrarem em contato entre si, porque isso aí vai criar problemas jurídicos. Você está impedindo advogados de conversarem. Isso eu acho que vai ter algum protesto aí de advogados, de OAB, esse tipo de coisa. Ô, Mônica, você conversou com o Bolsonaro, né, no dia da operação, e ele reagiu daquela maneira. Você voltou a falar com ele, mais uma vez, depois que ele entregou o passaporte? Não, eu não voltei a falar com ele. Aquilo foi uma coisa até assim inesperada para mim, porque eu enviei. A primeira notícia que saiu em todos os sites foi de que a Polícia Federal estava fazendo uma operação de busca e apreensão em 33 mandatos de busca e apreensão, com 4 prisões de assessores dele, assessores muito próximos. Eu conheci o Marcelo Câmara, por exemplo, que onde vai o Bolsonaro, vai o Marcelo Câmara, ou ia, né? Então, tinha essa turbulência e eu mandei um bom dia só para ele. E aí ele me telefonou de vídeo. E aí ele me telefonou de vídeo e falou: a polícia está aqui na minha casa. Falei: como, na sua casa? E não tinha ainda sido publicado que ele era um dos alvos da operação. Então, para mim, foi uma enorme surpresa. Eu falei rapidamente com ele, porque eu comecei a querer me apressar para colocar no ar. E ele falou: eu não posso dar declarações. Ele falou que não estava entendendo muito bem que inquérito era, o que era. A polícia chegou e só falou: ó, estamos aqui numa operação de busca e apreensão. O Ter Arnaud, assessor dele, estava na casa, tinha um mandato contra ele também, de busca e apreensão de celulares, de outros equipamentos que já tinham sido apreendidos anteriormente, eram novos equipamentos. E ele falou: pediram o meu passaporte. Aí que eu entendi que era uma operação contra ele também, que ele estava como alvo, né? E ele falou: não estou aqui com o passaporte, eles me deram 24 horas para entregar, vou ver onde é que está o passaporte para entregar, mas isso é uma perseguição. E aí ele falou toda, enfim, me falou toda a defesa que ele adota, né? Ele falou: eles têm que me esquecer, já tem outro governando o país, eu estou aqui, estou na minha, é uma perseguição implacável e etc. Bom, e aí ele estava também apressado, a polícia estava lá ainda, ou já tinha acabado de sair, enfim, e foi uma conversa rápida, né? Mas que nos permitiu publicar e entender que essa operação era bem maior do que aquilo que estava aparecendo até aquele momento. E eles ficam falando de perseguição, né? E aí, opinião, ô Mônica, porque pelo que a gente viu nesse relatório de ontem, esses vídeos que a gente está mostrando aqui, os trechos, né? Esse vídeo, na verdade, que compõe esse relatório,
Dá para dizer que é uma perseguição ou são fatos aí claros de que houve realmente uma tentativa de golpe? Ô, Fabiola, eu não usaria a palavra perseguição, eu usaria a palavra empenho. Há um empenho da polícia, há um empenho do Ministério Público e há um empenho do Supremo Tribunal Federal para passar esses episódios da história do Brasil a limpo, né? A gente sabe como funciona a justiça brasileira em muitos casos, né? Para você não fazer nada, 2 segundos, é só não fazer nada mesmo. E há uma determinação, isso é uma coisa óbvia, né? Mas eu não acho que há uma perseguição porque os ministros do Supremo não gostam do Bolsonaro, simplesmente porque o Bolsonaro é de direita e liberal, ou porque o Bolsonaro xinga as pessoas. Não. Eu acho que há um empenho, porque é muito grave, né? Se ficar comprovado que houve uma tentativa de um golpe, que houve mais do que palavras, que atos ocorreram de forma coordenada e planejada para dar um golpe. Tem uma coisa que ficou de fora aí, que eu lembro que me impressionou muito na época, que foram os caminhões parando as estradas brasileiras. Quer dizer, houve uma tentativa de se jogar o país ao caos, no caos. Aquilo já depois foram vários os indícios que mostravam que não foi um movimento espontâneo de caminhoneiros, pelo contrário, os caminhoneiros queriam passar para trabalhar e ficavam tentando tirar os caminhões que estavam na frente, botavam fogo em pneus para que as pessoas não passassem. Aquele clima de caos, de pessoas na frente dos quartéis. Eu me lembro que eu peguei o carro e fui ver aqui em São Paulo, na frente dos quartéis, as pessoas eram milhares de pessoas na frente dos quartéis. Aquilo, então, não foi geração espontânea, aquilo foi uma tática militar, aquilo foi planejado, aquilo veio junto com uma tentativa de desmoralização dos militares que não concordavam com o golpe. Essa narrativa foi planejada para endossar esse movimento e justificar um golpe, justificar uma medida de exceção. Enfim, eu acho que há um empenho, não uma perseguição. Que há um empenho é evidente. Há um empenho do Supremo Tribunal Federal, há um empenho do ministro Alexandre de Moraes, há um empenho da polícia e do Ministério Público, e esse empenho é mais do que justificado, porque um fato dessa gravidade não pode ser varrido para baixo do tapete.